Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje o tema é meio polêmico, aí como vocês já viram aí no título do vídeo. Eu evito trazer essas coisas polêmicas aqui pro canal, que eu acho que não é bem esse o objetivo aqui do canal, assim, é mais para falar sobre a questão da medicina pelo mundo, o meu processo de revalidação, a nossa vida aqui na Austrália, mas tem horas que a polêmica chega na sua vida, quer você queira, quer você não queira. E essa semana, assim, aconteceu uma situação que foi bem desagradável, uma conversa especificamente que foi bastante desagradável para mim, e eu resolvi falar sobre isso. Então, assim, o que aconteceu? O meu presente consult, né, o chefe que é tipo o meu staff, né, que tá me supervisionando agora, ele é uma pessoa querida, ótimo médico, nunca me tratou mal de forma nenhuma, nada a ver de assédio, de nada, nunca fez nenhuma piadinha. Como eu já falei no outro vídeo, já falei sobre essa questão que o ambiente de trabalho aqui é um ambiente mais seguro, né, então as pessoas não ficam falando, mexendo com você, fazendo gracinha, falando piadinha, falando de coisas com você. Então, assim, não aconteceu nada disso. Mas ele gosta muito de conversar. E toda vez na hora da gente tomar café, normalmente a gente fala sobre política, de história dos países, de história de onde a gente veio, e já discutimos várias vezes questão de discriminação, de racismo, e aconteceu inclusive na outra semana também aconteceu uma situação muito ruim comigo, com um paciente, que um paciente gritou comigo. E assim, ele gritou, eu fui pegar uma cânula, né, fui botar um acesso periférico, expliquei pra ele tudo, porque que ele precisava da cânula, ele ficou me questionando o tempo inteiro, tudo ele me perguntava, mas eu já tenho uma cânula, por que eu preciso de uma nova cânula? Mas por quê? Qual é a diferença do contraste? Porque ele precisava de uma cânula nova, porque a cânula era uma cânula 20 e ele precisava de uma 18 para poder fazer o contraste pra tomografia, que senão não dava pra fazer. Aí fui eu explicar tudo isso, não sei o que, e aí eu pegar, aí eu falei, agora ó, agora você vai sentir uma dorzinha. Aí fui e enfiei a cânula na veia, né? E ele deu um grito, e aí mexeu o braço, aí disposicionou a cânula, mas eu consegui manter a posição da cânula. Aí falei com ele, você mexeu o braço, talvez eu precise pegar uma cânula nova. Agora você tá culpando o paciente, gritando comigo. E aí depois no final ele concluiu perguntando, de onde a sua família é? Aí eu falei, do Brasil. Aí ele, e de onde você é? Aí eu falei, eu sou do Brasil também, eu nasci no Brasil. Qual é o seu sobrenome? Aí eu falei meu sobrenome. Aí ele olhou assim, tipo... Aí, tipo, tirou o braço dele, né? Depois que eu tinha tirado, botei a cânula. Enfim, foi uma situação desagradável, mas a pessoa é uma pessoa que, né, esse paciente não era uma pessoa querida, já tinha dado problema com outros médicos, deu problema com a equipe de enfermagem no hospital, assim, a pessoa problema, né? Vamos dizer assim. E foi uma situação desagradável, enfim, conversamos sobre essas questões de discriminação, que esse meu consult também não é daqui da Austrália. E, enfim, falamos sobre várias coisas, e ele falando sobre, né, que ninguém pode ser discriminado por cor de pele, religião e tal, e aí eu falei, nem por gênero, né, porque a gente acontece de ainda haver muita coisa relacionada com a questão de ser homem, de ser mulher, da questão de quem é da população LGBTQ+, e quem não é, e não sei o que, existe ainda muita discriminação com relação a isso, a gente sabe. E tem a discriminação de raça, acontece, né? Essas coisas acontecem. E aí levantamos esse tema polêmico. No outro dia, tomando café, aí ele veio levantar uma questão que ele falou que era uma questão filosófica. Que ele não acreditava que deveria haver igualdade entre as pessoas, mas sim justiça. Aí eu só fiquei assim, né? Vamos ver o que vem aí. E aí ele falando que não, porque as mulheres... elas devem trabalhar menos porque são as mulheres que cuidam da família. E são as mulheres que têm o dom e a vocação de cuidar da família. E sim, elas devem receber a mesma coisa que os homens, mas elas devem trabalhar menos. E aí eu falei, se elas quiserem, if they want. Porque se elas não quiserem, elas não têm que trabalhar menos ou mais. Não é alguém que tem que definir isso, e não é um homem que tem que fazer essa definição, né? Aí ele, não, porque as mulheres têm a vocação para isso, esse é o papel das mulheres na sociedade. Eu falei, meu Deus do céu. E eu assim,
quem sou eu, né, pra brigar? E aí vocês podem pensar assim, tá vendo, aí vai pra outro país, aí você não tem coragem de colocar suas opiniões. Eu também não tinha coragem de falar muita coisa na minha época de residência no Brasil, porque eu me sentia numa posição frágil, abaixo, e eu não conseguia me colocar a falar tudo que eu pensava. Aqui, eu também achei melhor não falar tudo, né, porque assim, eu estou também numa posição delicada. Eu tenho meu registro, que é um registro limitado, né, provisório, vinculado ao hospital. Eu não vou arrumar confusão, não acho que vale a pena arrumar confusão, mas algumas coisas vale a pena falar. E aí eu falei, eu posso discordar? Levantei minha mão assim, eu posso discordar? Então assim, no meu caso, na minha família, eu falando pra ele, na minha família, o meu marido cuida tão bem do meu filho, ou melhor do que eu. Mas quem acorda de madrugada? A mulher que acorda de madrugada pra cuidar das crianças. Eu falei, meu marido acorda também. O pai do meu filho acorda, cuida dele. E sempre foi assim. E é assim que tem que ser, na minha opinião. Pode ser que famílias tenham opiniões diferentes? Pode. Pode ser que o homem cuide mais, a mulher cuide mais. Pode ser que seja uma família com 2 mães, com os 2 pais e o cuidado seja diferente. Pode ser dividido por 50%, 50%, 30%, 70%, 100%, 0%. Isso aí é problema de cada família. O que não pode é alguém externo querer definir os seus papéis. Assumir, aí foi o que eu falei, assumir como verdade é uma coisa que se enquadra para algumas famílias, mas que não se enquadra para outras. Mas ele falou assim, eu não estou assumindo como verdade, isso é a realidade. E ele continuou rebatendo, falando que era a realidade, que as mulheres cuidam melhor da família, que esse é o papel das mulheres na sociedade. Gente, foi difícil. Por sorte, o telefone do hospital tocou várias vezes no meio dessa conversa, e aí as enfermeiras, enfim, o fisioterapeuta, o pessoal sempre liga para tirar alguma dúvida do paciente, para discutir alguma coisa. Felizmente, meu telefone tocou várias vezes e eu acabei perdendo parte da discussão, que acabou sendo melhor, porque assim, também não ia adiantar muita coisa eu me inflamar, né, porque eu acabo me inflamando, e não ia adiantar me inflamar. Meu inglês para discutir essas coisas ainda não está tão bom, então assim, para eu falar as coisas de maneira delicada não, assim, sem ser agressiva, né? Sem ser agressiva e mostrar minha opinião, eu ainda tenho uma dificuldade, assim, meu inglês ainda tem que melhorar mais, assim, com relação a isso. Nesse dia eu tive essa perfeita convicção de que eu realmente preciso melhorar. Muita coisa no meu inglês ainda precisa melhorar, porque eu ainda não consigo argumentar no mesmo nível que eu argumento em português. Mas aí foi bom, porque assim, eu não estava sozinha, estava eu e ele e 3 estudantes de medicina e mais a residente, né, eu sou a senior residente medical officer, a minha residente, né, como se fosse a que terminou o internato, ela está no postgraduate year 2, eu sou o 3, né. Ela está 1 ano abaixo de mim, estava lá também, todas elas mulheres e australianas, na verdade uma menina que é de Singapura, a família é da China, e ela nasceu em Singapura e veio fazer faculdade aqui na Austrália. E ela é super tímida, assim, é super queridinha, assim, toda tímida, fala baixinho e tal, não sei o quê. E aí foi ótimo que ela virou e falou assim, não, então, eu acho que as mulheres têm várias outras formas de contribuir para a sociedade sem ser mãe, sem ser criar uma família. Eu falei, tchiplá, tchiplá. Ótimo, não fui eu que falei, foi ela que falou. Aí eu falei, com certeza, sem dúvida. E ela argumentou, não, porque existem N formas, pode ser uma professora, uma pesquisadora, uma cientista, e ela começou a desenrolar aquela argumentação, e eu falei, cara, maravilhoso. E aí as outras foram argumentando com isso, assim, também. E falando dessa questão, assim, e ele rebatendo, e elas falando, e elas conseguindo argumentar melhor, e eu fui deixando só elas falarem. Eu só abri o precedente para discordar e elas seguiram na argumentação. E assim, é uma coisa que é impressionante, porque a mesma pessoa, né, essa mesma pessoa que vira e fala que ninguém pode ser discriminado com relação à sua religião, à sua cor de pele, não tem problema em discriminar com relação ao sexo, porque não é uma questão de discriminar, é uma questão de ser justo na cabeça dele, né, de ser justo, porque as mulheres têm que cuidar da família, então elas têm que trabalhar menos, assim. Quem falou que eu quero? Alguém me perguntou? Né? Tipo, não é bem assim. E o que eu concluí depois, né, de entra, sai da conversa e vai, não sei o que, foi falar que assim, o problema disso acontecer é que a questão de alguém querer definir os papéis que a gente tem que ocupar vai implicar em pessoas quererem que a gente não ocupe determinados espaços que não esperam que a gente ocupe, como a cirurgia, que é o meu objetivo aqui. E
conversando outro dia com outras colegas lá também do hospital e que estão na cirurgia, estão na posição de Anacredit Trainee, acontece sim de perguntar, ah não, mas você tem filho? Ah não, mas você vai querer ter filho. Então assim, né? Então, assim, fica complicado. E discriminar com relação à entrada das mulheres na cirurgia. Tem mulheres cirurgiãs? Tem. Conheci uma mulher cirurgiã maravilhosa lá no hospital, que é cirurgiã coloretal, mulher e tudo mais. Tem. Continua aqui também, é uma especialidade dominada pelos homens e tem, sim, segundo o que eu ouvi dessas meninas que já passaram por entrevistas para posições cirúrgicas, discriminação velada, né, com relação à questão de ser mulher, de que você que vai tomar conta dos filhos e tudo mais, e quem que vai tomar conta das crianças, então fica complicado como é que você vai trabalhar como cirurgiã. E aí eu concluí falando sobre isso e ele, tipo, ignorou o que eu falei e continuou falando da justiça, da igualdade da justiça, e eu falei, eu não vou mais argumentar. Mas assim, o fato é que a gente ainda tem que lutar contra isso. Eu sei que a maioria das pessoas que me assistem aqui, a maioria aqui do canal, eu sei que é homem, mas assim, eu preciso falar sobre isso e é uma discussão que eu acho que tem que ser ouvida por homens e por mulheres, porque para que as mulheres possam ocupar as posições que elas quiserem, os homens precisam entender isso, né? Então isso é uma compreensão que tem que haver da sociedade inteira, assim como tem com a relação de discriminação com relação à religião, cor, preferência sexual, LGBTQ+, enfim, o que quer que seja relacionado à sexualidade, que também tem muita relação, a questão de gênero feminino e masculino, a coisa simples, né, de ser mãe ou não ser mãe, também existe muita discriminação. Então é sim uma discussão que precisa ser colocada em pauta. Eu estou falando aqui sem roteiro nenhum, falei o que aconteceu e o que me veio na cabeça, e sim, é uma coisa que precisa ser mudada, é uma luta diária, e o meu recado final é: meninas que estão me ouvindo, meninas, mulheres que estão me ouvindo aqui, não permitam que ninguém defina o seu papel, defina onde você vai estar, tenha certeza que a decisão que você está tomando é sua e não da sociedade, que não, as coisas é porque é assim, não, é assim por quê? Porque você quer ou porque o sistema faz com que você pense que tem que ser assim. Então assim, vale refletir sobre isso toda vez que você pensar que está tomando uma decisão importante, de repente de não se colocar num ambiente que talvez não esperem que você esteja. É uma decisão sua ou não é? É a decisão da sociedade que está te fazendo pensar dessa forma ou é a sua decisão? Então a minha conclusão é essa. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Quem está trabalhando aqui na Austrália, se quiser comentar sobre alguma situação que já tenha passado aqui sobre isso, deixa aí nos comentários, que vai ser ótimo a gente conversar sobre isso. Gosto de saber, gosto de ouvir os comentários de vocês. Sugestão para os próximos vídeos, fiquem à vontade, não esqueçam de deixar os comentários, não esquece de deixar o joinha, quem não está inscrito não esquece de se inscrever, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.